Ô pessoal, vou comentar com vocês aqui rapidamente o artigo que eu acabei de publicar na Gazeta do Povo. Eu sei que é um pouco polêmico, mas a gente tem que falar o que é verdade, né? O assunto é pesquisa, um assunto que eu tenho tratado de forma recorrente em vídeos, em textos, enfim. E agora terminou a eleição, domingo, a eleição do primeiro turno, a gente já pode dar uma olhada nas pesquisas e ver até que ponto elas erraram, não erraram, enfim. Eu bati muito nos institutos americanos, porque para a eleição para presidente dos Estados Unidos, os erros foram incríveis, enormes. Mas e aqui no Brasil, os erros foram tão grandes? Então eu chamei o artigo sobre pesquisas, conspirações e bêbados. Por que bêbado? É porque eu lembrei de uma frase, que é um adágio antigo, dizia o seguinte: pesquisas são como postes de luz, iluminam os sóbrios e servem de apoio aos bêbados. Ou seja, a pesquisa ela não é boa nem ruim em si. Ela serve para te iluminar. Se você sabe o que fazer com ela, claro, uma pesquisa confiável, uma pesquisa bem feita, uma pesquisa com boa metodologia, mas pode servir numa leitura errada dos dados para induzir alguém a um erro de análise. Mal comparando é como um mau médico olhar um exame e não saber ler aquele exame. Então ele vai te dar um tratamento errado, mesmo que o laboratório dê para ele um relatório correto, o exame de sangue ali, sei lá, o correto. O médico, se ele for um mau médico e ele lê errado aquele exame, ele vai prescrever um tratamento errado para você. Então, quais são os pontos principais do artigo que você pode conferir lá na minha página da Gazeta do Povo, em mais detalhes? Primeiro eu digo o seguinte, que os institutos, eles são muito criticados pela movimentação dos dados ao longo da campanha. Quer dizer, várias vezes um candidato começa bem na pesquisa e aí ele vai caindo, ou ele começa mal e vai subindo ao longo do tempo. No caso dessa campanha, 40, 50 dias, e o pessoal costuma dizer que isso é uma conta de chegar. Eu mesmo já usei essa expressão, me referindo mais à imprensa americana. Mas o que esse argumento quer dizer? Quer dizer o seguinte: olha, você mente escancaradamente nas pesquisas 40, 50 dias antes, sabendo qual é o resultado que vai dar lá na frente, e aí o que você faz? Você vai corrigindo devagarzinho, 1%, 2%, para ir chegando, e quando tiver ali na véspera, no dia da eleição, você dá o resultado mais correto, próximo da realidade, para ninguém dizer que você mentiu lá atrás. Você vai corrigindo com o tempo. Esse argumento ele tem um problema, porque esse argumento despreza a ideia e a realidade, na verdade, o fato de que o eleitor realmente muda de ideia. Esses movimentos acontecem na vida real. Aliás, é para isso que a campanha serve. A campanha serve para que o político se apresente para o eleitorado e, nesse momento, alguns políticos vão agradar e vão subir, alguns políticos vão desagradar e vão cair. É do jogo. É para isso que serve a campanha. Então eu dou como exemplo o Ibope e o Datafolha, os dois maiores institutos de pesquisa mais conhecidos do país, e o resultado das pesquisas que eles divulgaram para a Prefeitura de São Paulo no sábado, 14 de novembro, na véspera do primeiro turno. Por que isso? Para servir de exemplo, para não fazer 50 contas, a gente pega a mais importante da maior cidade do país e a gente usa como parâmetro. Então vamos lá. Falando dos 4 candidatos em melhores colocações no Ibope e no Datafolha, ambos divulgados no sábado, véspera do primeiro turno. Para o Ibope, o candidato Bruno Covas estava com 38% das intenções de voto, contando apenas votos válidos, certo? Que é a contagem que serve também para a urna. Ou seja, os brancos e nulos, eles são tirados da conta, e aí você calcula o percentual que aquele número de votos recebido pelo candidato representa apenas entre os candidatos votados e em votos válidos, certo? Então, em termos de votos válidos, o Bruno Covas aparece no Ibope com 38% e no Datafolha com 37% dos votos válidos. O Guilherme Boulos, em segundo lugar, ele aparece com 16 no Ibope e 17 no Datafolha.
O Márcio França aparece com 13 no Ibope e 14 no Datafolha. E Celso Russomano, né, o cavalo paraguaio, que sempre começa bem e cai, ele aparece com 13 nas duas. 13 no Ibope, 13 no Datafolha. Bom, aí eu fiz uma média ponderada do resultado desses institutos. Por que uma média ponderada? Por que não uma média simples? Por que eu não peguei simplesmente o Ibope, o Datafolha, somei os dois e dividi por 2? Porque esses institutos eles têm amostras diferentes. O que significa isso? Um instituto entrevista mais gente do que o outro, então ele tende a ter uma margem de erro menor. E nesse sentido, ele merece ele merece ser privilegiado, ou seja, o seu número aparecer na ponderação com mais peso na hora de calcular a média. Também é uma conta muito simples, que a gente aprende na infância, no colégio, de média ponderada. Bom, no caso do Ibope, o Ibope fez 1.204 entrevistas e o Datafolha fez 2.897 entrevistas. Então, o Datafolha fez mais do que o dobro de entrevistas do que o Ibope. Então, é normal que o Datafolha tenha mais peso na média do que o Ibope. Então, é uma média ponderada. E nessa média, o Bruno Covas está com 37,29%, o Guilherme Boulos com 16,71%, o Márcio França 13,71% e o Russomano 13%. Por quê? Porque deu 13 nos dois. Deu 13 no Ibope, deu 13 no Datafolha, a média 13%. Enfim, qual foi então o resultado nas urnas? Nas urnas, o Mário Covas, desculpa, estou falando sempre o nome do avô dele, o Bruno Covas, ele teve 13,85. Então vamos lembrar que a média ponderada foi 37,29 e o resultado real na urna 32,85. Então qual foi a diferença entre a votação real do Bruno Covas e a média das pesquisas? Bom, as pesquisas elas deram 4,44% a mais para o Bruno Covas do que ele teve de votos na realidade. Então as pesquisas foram otimistas em relação à votação do Bruno Covas. Em relação ao Guilherme Boulos foi o contrário. As pesquisas estavam dando uma média de 16,71, né? 16 num, 17 no outro, mas na urna foi 20,24. Então, na verdade, ele teve 3,53% de votos acima do projetado pelas pesquisas. As pesquisas, então, deram números mais altos para o Bruno Covas e números mais baixos para o Guilherme Boulos. E uma diferença considerável, 4,44 a mais para o Covas, 3,53 a menos para o Guilherme Boulos. Em terceiro lugar, o Márcio França foi de uma exatidão impressionante, cirúrgica, porque deu 13,71 nas pesquisas e 13,64 na urna. Celso Russomano. O Celso Russomano também foi ajudado, de certa forma, na previsão dos institutos, porque a média dos institutos, 13%, lembra, eu estou falando da pesquisa divulgada no sábado, na véspera da eleição. E na urna, ele teve 10,5%, ele teve 10,5%. Ou seja, uma diferença entre o resultado da média da pesquisa e o resultado da urna de 2,5% a mais nas pesquisas do que o Celso Russomano teve na urna. Isso quer dizer, então, que houve manipulação criminosa, houve indução, uma tentativa de melhorar o Russomano e o Covas e piorar o Boulos? Eu não acredito. Eu acho que esses movimentos, eles são perfeitamente normais. O eleitor, ele muda de ideia mesmo, até na véspera. Então, a gente pode, por exemplo, estou aqui sugerindo, eu não tenho dados de pesquisa para isso, mas eu estou sugerindo, por exemplo, que essa diminuição do Mário Covas pode estar ligado a um voto ao Arthur Duval, o Mamãe Falei, que acabou com quase 10%, acabou com 9 e tanto, quase 10, quase empatado ali com o Celso Russomano, uma votação incrível para um candidato independente, jovem, que não usou recurso público na campanha. O Arthur Duval realmente teve um desempenho extraordinário. E ele pode, eu estou aqui especulando, ter pego uma parte desses votos de última hora do Bruno Covas, porque ele intensificou demais a campanha
nos últimos momentos. Por que o Guilherme Boulos teve mais voto do que o previsto? Pode ser o quê? Uma migração dos votos petistas, dos votos ao Gilmar Tato, que estava muito claro que não estava competitivo, que não tinha chance, e acabou ficando, inclusive, atrás do Arthur Duval, com 9% também, mas um pouco abaixo, se não me falha a memória, e o que explicaria, então, essa diferença entre a média de 16 pontos nas pesquisas e os 20,24 na urna do Guilherme Boulos, que, junto com o Bruno Covas, vai para o segundo turno. Então, basicamente é isso. Eu acho que tem muita gritaria contra a pesquisa, mas eu estou dando aqui um exemplo dos dois maiores institutos, o Ibope e o Datafolha, com pesquisas divulgadas na véspera da eleição, na maior cidade do país, numa eleição muito competitiva, e os resultados, no geral, foram muito próximos aos resultados da urna. Houve diferenças, mas diferenças que podem ser explicadas tanto pela margem de erro, em parte, como em parte por um movimento de última hora do eleitor. Então é isso aí, pessoal. Se você quiser conferir em mais detalhes, o artigo está publicado no site da Gazeta do Povo, tem o link, né, gazetadopovo.com.br, você vai lá no Vozes, em Alexandre Borges, que estão todos os meus artigos, inclusive esse que acabou de ser publicado. Tá bom? Um abraço aí para vocês.